E nessa semana, queridos irmãos, eu gostaria de falar a respeito da igreja que se compromete com a cruz de Cristo, tá? Então, é muito necessário nós aprendermos e entendermos a necessidade de nós, como cristãos, nos comprometermos com a cruz de Cristo. E para isso, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 27, dos versículos 27 a 32. Mateus capítulo 27, dos versículos 27 a 32. Diz assim a palavra do Senhor: Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. E, na mão direita, um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Queridos irmãos, eu gostaria de trazer alguns dados a respeito da realidade do evangelho no Brasil. Vocês sabiam que em 1990, nos anos 90, éramos cerca de 7.031 igrejas evangélicas espalhadas pelo Brasil? Posteriormente, em 2019, foi feito um levantamento mais recente e 109.560 igrejas evangélicas foram encontradas no Brasil. Hoje em dia, cerca de 17 igrejas abrem todos os dias no Brasil. Em 2030, os evangélicos serão maioria em nosso país, ultrapassando o catolicismo. Hoje nós somos cerca de 35% da sociedade brasileira. 30% dos nossos congressistas e legisladores são evangélicos. Mais de 114 deputados e mais de 20 senadores. Amém? Amém. Será? Queridos irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta para a nossa reflexão aqui essa noite. Será que, como igreja do Senhor, no país onde nós estamos inseridos, estamos fazendo a diferença que essa sociedade precisa? Será que, aumentando o número de evangélicos e aumentando o número de cristãos, a nossa sociedade está melhorando ou ela está piorando? Nós estamos vendo que a sociedade muitas das vezes está piorando. Porque são crimes cada vez piores, são impunidades cada vez piores, as coisas estão acontecendo e nós vemos a sociedade piorando, se deteriorando cada vez mais e mais. E o porquê que isso acontece, queridos irmãos? Porque a igreja de Cristo não está se comprometendo com o evangelho da cruz. E por que eu estou dizendo isso? E o porquê que eu trouxe essa mensagem? Porque essa mensagem, ela diz exatamente o que está acontecendo com a atualidade da nossa igreja brasileira. Porque quando nós olhamos para este texto, nós vemos Jesus Cristo passando por aquilo que é conhecido como a Via Crucis. O que é a Via Crucis? A Via Crucis é o caminho da cruz. É a distância em que Jesus Cristo teve que carregar a sua cruz. Alguns estimam que era mais ou menos uma distância de 600 metros entre o palácio de Pilatos até o caminho da cruz, onde Cristo seria crucificado. 600 metros. E Jesus, ele estava carregando a madeira, ou o madeiro no qual ele seria crucificado. E este peso era mais ou menos de 22 quilos. E Jesus Cristo, então,
ele estava cansado, ele estava exausto, ele estava sangrando, ele estava esbofeteado, ele estava humilhado, ele estava cuspido, ele estava todas as coisas, inclusive passando fome, e ele tinha que, ainda depois de todas essas coisas, carregar a sua cruz. Só que Jesus, em um determinado momento, ele estava tão cansado, ele estava tão extenuado, ele estava tão exausto, que ele não conseguiu mais carregar a sua cruz. Ele não conseguiu dar nem mais um passo com a sua cruz. Tamanha era a sua dificuldade que os próprios soldados romanos que estavam batendo em Jesus, que estavam escarnecendo de Jesus, viram que existia a necessidade de alguém carregar essa cruz por ele. E então eles chamaram um certo Simão, Simão Cireneu. E quem era Simão Cireneu? Não sabemos. Só sabemos que ele tinha o nome de Simão e que provavelmente ele vinha da cidade de Cirene. E aí ele então foi chamado para carregar a cruz de Cristo. Antes dessa passagem e depois dessa passagem, nós não vemos mais a figura de Simão. Só sabemos que Simão Cireneu, ele foi constrangido, ele foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Ele estava vindo do campo, conforme nós podemos ver nas passagens de Marcos e Lucas. Ele estava cansado depois de um dia inteiro de trabalho, e então, de repente, ele está vindo do campo, os soldados obrigam ele a carregar a cruz de Cristo. E ele então é forçado, compelido, obrigado a carregar a cruz de Cristo. Ele é constrangido a carregar a cruz de Cristo. E ele faz essa coisa de carregar a cruz no maior constrangimento possível, porque ele não queria carregar a cruz, mas o forçaram a carregar a cruz. E o porquê que ele não queria carregar a cruz? Porque ele não conhecia quem era Jesus. Simão não era um discípulo de Jesus. Simão Cireneu não era alguém que ouvia falar de Jesus e era um seguidor de Jesus. Simão não era um crente, Simão não era um cristão, mas mesmo assim ele foi obrigado a carregar a cruz. Mas sabe o que nos chama mais atenção nessa passagem, queridos irmãos? É que a Bíblia nos mostra que era um Simão que carregou a cruz de Cristo. Mas o que é mais triste é que não era Simão Pedro. Porque a Bíblia nos diz que o discípulo de Jesus, um dos mais amados e chegados de Jesus, era Simão Pedro. Mas na hora em que o mestre mais necessitou dele, Simão não estava com Jesus. Simão Pedro havia negado Jesus. Simão Pedro havia fugido de Jesus. Ele já havia negado Cristo por 3 vezes e ele não estava no momento em que o seu amigo mais precisava. E é exatamente este ponto que eu gostaria de trazer para as nossas vidas aqui essa noite, queridos irmãos. A necessidade de mim e de você de carregarmos a nossa cruz, de sermos comprometidos com a cruz de Cristo. Porque Jesus espera dos seus discípulos a ação e a atitude de carregar a cruz. Mas como será que está a minha vida? Como será que está a sua vida? Será que nós estamos comprometidos com a cruz de Cristo? Porque muitos se dizem cristãos, porém muitos poucos têm a atitude de um verdadeiro cristão. É muito fácil nós colocarmos muitas vezes no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, um versículo bonito da Bíblia. Mas o difícil é nós vivermos exatamente aquilo que nós estamos colocando. E isso muitas vezes acontece porque as pessoas não desejam se comprometer
comprometer com o evangelho da cruz. E é essa a primeira lição que nós aprendemos a respeito da vida de Pedro. E a primeira lição que nós podemos tirar desse texto, queridos irmãos, é que não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Por quê, queridos irmãos? Hoje em dia, as pessoas estão querendo viver inúmeros tipos de evangelho. Evangelho da prosperidade, evangelho coach, evangelho da alegria, evangelho da autoajuda, evangelho do autoconhecimento, evangelho disso, evangelho daquilo outro. Mas ninguém mais deseja viver o evangelho da cruz. Hoje em dia, as igrejas estão cheias com pessoas que querem apenas afagar o seu próprio eu, que desejam apenas afagar o seu próprio ego e se tornarem felizes, porque seguem a um Deus que só abençoa. Mas as pessoas não querem viver o evangelho de carregar a sua cruz. E nós estamos vivendo os maiores absurdos a respeito das Escrituras e a respeito daquilo que é ser cristão. Certo dia, nós vemos uma pessoa colocando lá no evangelho ou na sua rede social, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. E no outro dia, essa pessoa coloca na mesma rede social coisas absurdas que nada tem a ver com o evangelho de Jesus. Por isso, queridos irmãos, que nós precisamos aprender a viver um evangelho comprometido com a cruz. E Pedro, em um primeiro momento, ele não tinha entendido que viver uma vida com Jesus, ser discípulo de Jesus, acarretava a ele seguir a cruz, tomar a sua cruz e se negar dia após dia. Porque para Pedro, até aquele momento, ele acreditava que Jesus Cristo, por ser o Messias, ele transformaria Israel novamente em um reinado, e que Jesus Cristo seria este rei. E que por ser rei, ele dominaria sobre todos os povos. E então, Pedro, ao estar do lado do rei, ele seria alguém que receberia muitas riquezas em sua vida, que receberia muitos benefícios em sua vida. E ele não queria que Jesus morresse. Nós podemos ver isso nas Escrituras em Mateus capítulo 16, um pouquinho antes. Nós vemos Pedro negando que Jesus Cristo morresse na cruz. E então Jesus vem e diz, Mateus capítulo 16, dos versículos 21 a 23. Acompanhem comigo nas Escrituras. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então Pedro, ele não estava ali com Jesus no momento da cruz, porque ele acreditava que viver o evangelho era viver uma promessa de benefícios próprios. Sabe, tipo aquela coisa, venha e receba a sua bênção. Venha e tenha o seu amor de volta em 3 dias. Venha e seja alguém próspero, rico, extraordinário e assim por diante. Era mais ou menos isso que Pedro tinha em sua mente com relação ao evangelho de Jesus. Porque ele não queria que Jesus Cristo morresse para que ele pudesse então viver dos benefícios do reino de Jesus.
Mas Jesus mostrou para ele que o evangelho é carregar a sua cruz. E no versículo 24 ele descreve: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, queridos irmãos, se nós desejamos viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos aprender a tomar a nossa cruz, a carregar a nossa cruz. E o que é tomar a nossa cruz? O que é carregar a nossa cruz, queridos irmãos? Porque muitas pessoas têm o pensamento errado sobre a cruz. Alguns acreditam que carregar a sua cruz é ser castigado por algo que você fez nessa vida. Então tem pessoas que acreditam assim e até dizem: ah, pastor, você não sabe a cruz que eu tenho que carregar. O meu marido é terrível. O meu marido eu não aguento mais. O meu marido é a minha cruz. Ou então diferente: pastor, eu sou uma bênção de homem. Eu não erro, eu não minto, eu não traio, eu não faço nada, pastor, mas a minha esposa, ô coisa que eu tenho que carregar, ô coisa difícil. Mas não é isso que Jesus Cristo diz que é a nossa cruz, queridos irmãos. O que é a nossa cruz? A nossa cruz, queridos irmãos, é negarmos a nós mesmos todos os dias. A nossa cruz somos nós mesmos. A minha cruz sou eu, a sua cruz é você. A sua cruz é você mesmo. A sua cruz não é sua mãe, a sua cruz não é seu filho, a sua cruz não é seu pai, não é seu marido, não é sua esposa. A sua cruz é você mesmo. E aí, queridos irmãos, é que está o ponto da nossa mensagem. A igreja do Senhor precisa ser comprometida em negar-se a si mesmo todos os dias. Queridos irmãos, nós precisamos aprender a negarmos nós mesmos todos os dias, porque nós somos o nosso principal problema. Nós somos a nossa principal falha. Nós somos a nossa principal dificuldade. Se nós negarmos a nós mesmos todos os dias, o mundo se torna um lugar melhor. Por quê, queridos irmãos? Porque nós é quem causamos os problemas que este mundo tem. Quantas e quantas pessoas, se soubessem que a própria violência delas é que traz a desgraça para este mundo, e se ela negasse essa violência, ela tornaria este mundo um lugar melhor. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos aprender e entender que viver um evangelho verdadeiro é negarmos a nós mesmos. Não existe evangelho sem cruz. Não existe vir na igreja e continuar sendo a mesma pessoa. Não existe essa coisa de ser cristão por 40 anos e continuar sendo a mesma pessoa. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas existe o cristão Gabriela. Os irmãos sabem o que é o cristão Gabriela? Ou o crente Gabriela? É aquele que diz assim: eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Eu não mudo, eu não me transformo, eu não sou mudado por ninguém, eu não tenho que negar a mim mesmo. Isso daí não é o evangelho verdadeiro, queridos irmãos, porque o evangelho da cruz é o evangelho em que eu me torno uma pessoa melhor dia após dia. Não pela minha própria força, mas pela força do Espírito Santo que habita em mim. E então eu sou transformado todos os dias. Se eu e você desejamos viver um evangelho comprometido com a palavra de Deus e com a cruz de Cristo, queridos irmãos, nós precisamos negar a nós mesmos todos os dias. E agora, eu gostaria de trazer uma reflexão para as nossas vidas, para que nós pudéssemos colocar isso em prática no nosso dia a dia. O que você precisa mudar em você para que você possa se parecer cada vez mais com Jesus? Inveja?
fofoca, sensualidade, o que está te afastando de uma vida com Jesus Cristo? É exatamente isso que você precisa negar para que você possa estar mais comprometido com a cruz de Cristo. Porque, queridos irmãos, se nós só virmos na igreja e não formos transformados em um relacionamento verdadeiro com Jesus, nada em nossas vidas mudará. A única coisa que acontecerá é que eu passarei mais e mais tempo dentro da igreja e eu vou ficando mais velho com o tempo. Só isso vai acontecer. Mas se eu não estiver comprometido com a cruz de Cristo, em ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, eu não estou vivendo o evangelho verdadeiro. Eu estou vivendo apenas um evangelho de aparências. E Jesus Cristo não chama ninguém para viver um evangelho de aparências. Pelo contrário, Jesus Cristo, o que mais ele batia era nos hipócritas, que eram aquelas pessoas que aparentavam ser algo, mas dentro elas eram completamente contrárias àquilo que elas aparentavam para as outras pessoas. E Jesus Cristo, ele nos chama para um evangelho de transformação. Ele nos chama para um evangelho de cruz, um evangelho de crucificação. Crucificação do quê, pastor? Da sua velha natureza. Porque, queridos irmãos, se nós não estivermos comprometidos com a cruz de Cristo, Deus chamará outra pessoa, mas a obra do Senhor continuará sendo feita. Vejamos a segunda lição que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 27, da parte dos versículos 27 a 32. Como eu disse, Jesus Cristo não aguentava, não conseguia mais carregar a sua cruz. Só que o Senhor providenciou alguém para que carregasse a cruz de Cristo. Este alguém não era Simão Pedro, porque Simão Pedro havia se negado a carregar a sua cruz. Mas Deus não desamparou o seu filho. E Deus providenciou um outro Simão para carregar a cruz de Cristo. E este Simão foi Simão Cireneu. Mas algo que eu gostaria de chamar a atenção nossa aqui essa noite, queridos irmãos, é que se nós negarmos a nossa cruz, e se nós negarmos de carregar a nossa cruz, Deus colocará outro ou outros em nosso lugar. Porque a obra de Deus, ela jamais deixa de ser feita. A obra de Deus não precisa de mim e não precisa de você, querido irmão. Não existe ninguém que seja especial demais para Deus. Pelo contrário, nós somos simples seres humanos, servos de um Deus todo-poderoso e todo-santo. Nós somos pó e ao pó retornaremos. Mas Deus nos dá a alegria e o privilégio de servirmos a Ele. A palavra do Senhor nos diz, queridos irmãos, que se nós nos calarmos de falarmos sobre a salvação que existe em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo, as pedras clamarão a respeito da salvação em Jesus. Vamos imaginar a seguinte situação. O pastor vai viajar. O pastor vai tirar umas férias. O pastor vai ficar uns 5 meses fora, passeando, levando a família para passear. Maravilha. O que os irmãos acham? Que a obra aqui em Maricá morre ou Deus levanta uma outra pessoa para fazer a obra do Senhor? Ou Deus levantará uma outra pessoa para fazer a obra, ou se todos aqui que estão neste lugar se negarem a pregar a palavra de Deus, as pedras começarão a clamar. Porque, queridos irmãos, Deus não precisa do pastor Hudson para fazer a sua obra. Deus não precisa do presbítero Samuel, Deus não precisa de ninguém aqui.
Porque Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é um Deus extraordinário, Ele é um Deus maravilhoso. Porém, Deus nos dá o privilégio de fazermos a sua obra. E eu gostaria de dizer essa noite, querido irmão, esteja comprometido com a cruz de Cristo. Porque se você não estiver comprometido com a cruz de Cristo, Deus dará a oportunidade de outro fazer em seu lugar. Só que aí é que está o ponto principal da nossa pregação, que é: você vai perder ou você vai deixar passar essa oportunidade em sua vida? Porque pregar o evangelho de Cristo e viver a cruz de Cristo é uma oportunidade única em nossas vidas. É um grande privilégio, é uma grande oportunidade, é uma grande alegria e é uma grande satisfação. E quem não se compromete com a cruz está perdendo esse grande privilégio. Certa vez, chegaram para Billy Graham, um grande pregador do século XX, que falou de Jesus Cristo para milhões de pessoas, e falaram para ele assim: Billy Graham, com a popularidade que você tem, você poderia se tornar o presidente dos Estados Unidos da América. E ele falou o seguinte: por que vocês querem me rebaixar de cargo? Por que vocês querem me rebaixar de cargo? Pois eu sou um embaixador do Evangelho de Cristo. Por que vocês querem me tornar apenas um presidente dos Estados Unidos? E nós precisamos ter essa mesma mentalidade, esse mesmo coração em nossas vidas, queridos irmãos, de que não há nada mais alegre, não existe nenhum maior privilégio que nós conquistemos nessa vida que possa se comparar com o Evangelho da cruz. E infelizmente nós estamos cada vez mais treinando a mentalidade dos nossos filhos, das nossas filhas, e treinando também a nossa mente para acreditarmos que tudo nessa terra importa mais do que a vida com Jesus. Nós treinamos os nossos filhos para serem médicos, para serem veterinários, para serem advogados, para serem tudo, menos para serem cristãos que honram a cruz de Cristo. De nada adianta nossos filhos ou nós sermos médicos, sermos o jogador mais famoso dessa terra de futebol, ganharmos salários milionários, extraordinários, bilionários, se nós desonrarmos a cruz de Cristo, queridos irmãos. Queridos, Pedro foi um apóstolo extraordinário, mas Pedro jamais poderá ter em sua vida, ou jamais pôde ter em sua vida, a alegria de dizer que ele carregou a cruz do seu amigo e do seu mestre. Porque ele perdeu a oportunidade. Ele negou o momento principal da sua vida, o auge da sua vida, que era carregar a cruz junto com Jesus, ele não estava lá. E ele perdeu essa oportunidade. E aí, queridos irmãos, eu gostaria de chamar a atenção. Quantas e quantas oportunidades nós não perdemos em nossas vidas por causa da nossa própria falha de não queremos negar a nós mesmos para carregarmos a cruz de Cristo. Eu tenho vivido cada vez mais uma vida extraordinária para Jesus, queridos irmãos. Mas eu me arrependo de cada dia, de cada mês, de cada ano que eu vivi longe dos caminhos de Jesus. Porque eu jamais poderei ter a alegria que eu teria se eu tivesse vivido com Jesus os anos em que eu me desviei de Cristo. Como eu gostaria de ter vivido essa alegria na minha adolescência, essa alegria na minha juventude. Mas não, eu estava apenas preocupado com a minha própria carnalidade, com o meu próprio ego, com o meu próprio desejo, com os meus próprios sonhos, e eu não vivi a cruz de Cristo. Por isso, queridos irmãos, que nós precisamos nos lembrar de a cada dia vivermos a cruz de Cristo. Todos os dias nós precisamos ver as oportunidades de vivermos exclusivamente para Jesus. Porque as oportunidades passam todos os dias nas nossas vidas. E chegará um momento, queridos irmãos,
em que nós não teremos desculpas, porque estaremos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Todos nós, independentemente de religião, independentemente das nossas obras, independentemente de qualquer coisa, um dia estaremos diante de Deus para prestar contas a respeito daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. E todos nós seremos cobrados a respeito dos nossos dons e dos nossos talentos que Deus nos deu. E qual será a nossa resposta diante de um Deus todo-poderoso sobre o que nós fizemos nessa terra com os recursos que Deus nos deu? O que eu tenho feito, o que você tem feito? Será que nós estamos comprometidos com a cruz de Cristo? Será que nós estamos sedentos pela cruz de Cristo? Será que Cristo é tudo o que nós desejamos em nossas vidas? Porque, queridos irmãos, muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas que Cristo, Jesus, Deus, se torna algo aleatório, se torna algo secundário, terciário nas nossas vidas. E Cristo deixa de ser a nossa prioridade. Mas hoje, queridos irmãos, eu gostaria de nos encorajar e nos incentivar a termos Cristo como nossa prioridade. Porque a palavra de Deus nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o nosso erro é que nós queremos buscar as outras coisas e depois nós buscamos a Deus. Mas, queridos irmãos, Deus sabe exatamente o que cada um de nós necessita para as nossas vidas. Deus sabe exatamente o que cada um de nós precisa em nossas vidas. Mas Deus deseja que você o busque como prioridade em sua vida. Porque Deus é um Deus maravilhoso e Deus é um Deus extraordinário e Ele não deseja ser colocado em segundo lugar. Sabe por quê? Porque Ele deu a vida dele por você. Para concluirmos, queridos irmãos, eu gostaria de trazer este último ensinamento, que é: Deus sempre nos dá novas oportunidades. Porque Pedro, apesar de ter negado Jesus Cristo, e Pedro, apesar de não estar com Cristo no momento de carregar a sua cruz, lá em João capítulo 21, dos versículos 15 a 19. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Nós não temos na Bíblia o tipo de morte com que Pedro morreu. Porém, a tradição cristã nos diz que, depois de ser um grande apóstolo de Jesus Cristo, depois de pregar o evangelho para milhares de pessoas, Pedro então foi preso, foi perseguido, preso e morto por viver o evangelho de Jesus. Porque naquela época e na região onde eles estavam, não se podia falar a respeito do amor de Jesus. Não se podia viver a respeito do amor
de Jesus. Porque você fazer isso era considerado como um crime diante da sociedade. Mas Pedro viveu o evangelho da cruz. Ele pastoreou as ovelhas de Jesus. Ele liderou a igreja do Senhor. E no final da sua vida, nos diz a tradição cristã, que Pedro morreu na cruz. A mesma cruz que Pedro havia negado lá atrás, Deus lhe deu a oportunidade de viver novamente nos caminhos dele e então morrer uma morte de cruz. E o que isso nos mostra? Que isso nos ensina? Nos ensina que Deus nos dá oportunidades todos os dias de carregarmos a nossa cruz e vivermos para Jesus. Talvez até hoje você nunca viveu da maneira correta os caminhos de Jesus. Mas hoje Deus te chama para viver verdadeiramente o evangelho da cruz de Cristo. Um evangelho de comprometimento, um evangelho de renúncia, um evangelho de entrega, um evangelho do qual Jesus, naquele grande dia, olhará para você e dirá: venha, bendito do meu Pai, porque eu tenho todas as coisas do meu reino preparados para você. Deus nos dá oportunidades novas todos os dias das nossas vidas.